Houve um tempo em que o futebol brasileiro parava, não porque faltavam craques, mas porque um garoto de 17 anos fazia o impossível parecer rotina. Com dribles que desafiavam a física e gols que pareciam poesia, Neymar Júnior transformou o Santos em um espetáculo vivo. Cada jogo era um show, cada toque uma provocação e cada gol um momento para a história. Então já deixa o like e se inscreve, porque essa é a trajetória do menino da Vila, o craque que fez o Santos se tornar o time mais temido e mais admirado do país. É curioso pensar que, em 2003, um garoto franzino de apenas 11 anos entrava no CT Rei Pelé sem saber que dali nasceria uma nova era no futebol brasileiro. O nome dele? Neymar da Silva Santos Júnior. E é como se o destino já soubesse o que estava por vir. Afinal, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar à toa, mas no Santos parece que cai sempre. Desde os primeiros treinos, os olhares se voltavam para aquele menino que driblava como gente grande. Neymar não só se destacava, ele parecia brincar com a bola de um jeito que ninguém entendia. Pulava categorias de base com uma naturalidade assustadora, como se o tempo simplesmente não conseguisse acompanhar seu talento. Aos poucos, o Santos percebia que tinha em mãos mais do que uma joia. Tinha um fenômeno em formação. Mas o caminho do craque quase mudou de rumo muito antes do estrelato. Com apenas 13 anos, Neymar e seu pai viajaram para Madrid a convite do empresário Wagner Ribeiro, o mesmo que havia lançado Robinho. Lá, o jovem brasileiro conheceu o lendário Real Madrid dos Galácticos. Ronaldo, Zidane, Beckham, todos eles. Ele treinou, encantou e os espanhóis logo fizeram uma proposta irrecusável: salário europeu, casa, escola e estabilidade para a família. Mas o coração falou mais alto. Longe de casa, o garoto sentiu o peso da saudade, da mãe, da irmã, da vila. O Santos soube e entrou em cena. O presidente Marcelo Teixeira igualou a oferta do Real Madrid e garantiu algo que mudaria o rumo da história. Neymar ficaria em Santos. Foi o investimento mais ousado da base santista até aquele momento. Um ato de fé. E aquele garoto que quase foi embora da Vila Belmiro se tornaria, anos depois, a própria alma do clube. Era 7 de março de 2009. O Pacaembu pulsava em um sábado à tarde. O Santos empatava em 0-0 com o Oeste, e a torcida começava a pedir o nome que ecoava há meses nas arquibancadas. Neymar! Neymar! Aos 17 anos, o garoto que encantava a base receberia sua primeira chance no time principal. Quando Wagner Mancini o chamou do banco, o estádio vibrou. A joia santista estava prestes a estrear entre os gigantes. Neymar entrou em campo e, mesmo sem marcar, mostrou o que o torcedor mais queria ver: ousadia. Dribles curtos, toques rápidos, velocidade. Ele jogava com leveza, como se estivesse em casa. E, de certa forma, estava. O Santos venceu por 2-1, mas o que ficou na memória não foi o placar. Foi a sensação de que algo novo havia começado. No restante daquela temporada, o menino amadureceu rápido, levou o Santos até a final do Campeonato Paulista, mas acabou barrado por outro craque, Ronaldo Fenômeno, que decidiu o título para o Corinthians. Parecia um choque de gerações. O maior atacante do mundo de um lado e o novo talento que nascia do outro. Era só o primeiro capítulo de uma história que o futebol brasileiro não esqueceria tão cedo. E no ano seguinte, 2010, Neymar não só voltaria mais forte, ele incendiaria o país inteiro com o futebol arte que o mundo inteiro aprenderia a respeitar. Se 2009 foi o início, 2010 foi o ano em que Neymar simplesmente decolou. O garoto que a torcida já olhava com admiração se transformou em verdadeiro protagonista do Santos. E não era só ele. O time tinha Ganso, Robinho e André, formando um ataque que jogava bonito, rápido e imprevisível. A Vila Belmiro estava viva, e o futebol brasileiro começava a perceber que algo muito especial estava acontecendo. No Campeonato Paulista, Neymar brilhou sem parar. Foram 14 gols, dribles incríveis e jogadas que deixavam a defesa adversária perdida. Voltou para Marquinhos, levantou na área para Robinho, para Neymar, findou o goleiro, vai bater, findou, bateu, é gol e que golaço! Cada partida parecia um espetáculo, e a torcida só conseguia assistir com um misto de encanto e desespero. Ninguém queria perder o próximo lance. Mas o destaque maior veio na Copa do Brasil. Neymar marcou 11 gols, incluindo 5 em um único jogo contra o Guarani, e terminou o torneio como artilheiro. Foi de arrepiar. O Santos conquistou o título com autoridade, e o jovem já mostrava que tinha estrela para dominar o futebol brasileiro.
No total da temporada, Neymar fez 42 gols em 60 jogos, um número que mostra o quanto ele estava acima da média. Mas mais do que números, era a sensação de que o craque voava em campo. Velocidade, dribles, finalizações precisas, tudo parecia mais fácil para ele. Era impossível não perceber que um ídolo estava nascendo e que aquela temporada seria lembrada como o momento em que Neymar deixou todo mundo boquiaberto. E o melhor, isso ainda era só o começo, porque logo à frente estava a Libertadores e Neymar ainda tinha muitos capítulos para escrever na história do Santos. 2011 foi o ano em que Neymar deixou de ser apenas uma promessa e se tornou um fenômeno real. O Santos vivia dias mágicos, e o jovem camisa 11 parecia jogar com alegria de criança e frieza de craque veterano. Na Libertadores, o Santos foi crescendo jogo a jogo. Neymar desequilibrava, Ganso comandava o meio-campo e o time resgatava a mística dos tempos de Pelé. Na final contra o Peñarol, o primeiro jogo no Uruguai terminou em 0-0, mas na volta, no Pacaembu lotado, o Santos brilhou. Neymar abriu o placar com um chute preciso, Danilo ampliou, e mesmo com o gol uruguaio no fim, o Peixe venceu por 2-1 e voltou a conquistar a América após 48 anos. Neymar foi eleito o melhor jogador da competição, e naquele momento, a América inteira sabia que um novo ídolo havia nascido. Mas se o continente já o respeitava, foi no Campeonato Brasileiro de 2011 que Neymar criou uma das cenas mais lendárias da história recente do futebol. A Vila Belmiro recebia Santos contra Flamengo, um jogo que começou como um show de um garoto iluminado. Neymar estava imparável, driblava, pedalava, deixava zagueiros no chão. Em poucos minutos, o Santos abriu 3-0. A torcida já comemorava como se fosse goleada garantida. Mas, do outro lado, havia uma lenda. Um jogador que já tinha sido o melhor do mundo, que encantou o planeta com o seu sorriso e a sua genialidade. Ronaldinho Gaúcho. O que parecia um espetáculo de Neymar virou um duelo de titãs. Ronaldinho começou a reagir. Gol do Flamengo. Outro. Mais um. O impossível aconteceu. O jogo virou uma guerra de talento. E o placar terminou 5-4 para o Flamengo, com 3 gols de Ronaldinho e 2 de Neymar, incluindo um gol antológico, o que seria eleito o gol mais bonito do mundo em 2011 pela FIFA. Foi o duelo perfeito. De um lado, a velha geração de gênios. Do outro, o novo rei que estava surgindo. Neymar e Ronaldinho trocaram olhares, sorrisos e respeito. Naquela noite, o futebol brasileiro brilhou como há muito tempo não se via. E mesmo com a derrota, ninguém saiu triste. Porque todos sabiam, o futebol tinha ganhado um novo capítulo inesquecível. E Neymar havia provado, de vez, que estava pronto para o mundo. O tempo foi passando, e o menino da vila já não era mais só uma promessa, era uma estrela. Neymar tinha se tornado o rosto do futebol brasileiro, e em 2013, a sensação era de que o Santos já estava pequeno demais para tanto talento. Era inevitável. O mundo queria ver de perto o que aquele garoto podia fazer. Mas antes de se despedir, o destino guardava uma lembrança poderosa. Voltando um pouco no tempo, em dezembro de 2011, o Santos chegou à final do Mundial de Clubes contra o Barcelona, o time que encantava o planeta. Era Neymar contra Messi, o jovem prodígio brasileiro enfrentando o craque que já reinava absoluto no futebol. O resultado? Um 4-0 para o Barcelona. Um baile. O Santos mal conseguia respirar em campo, mas aquela derrota teve um significado muito maior do que o placar mostrava. Foi ali que Neymar viu de perto o que era o topo do mundo. E foi ali também que o Barcelona viu, com os próprios olhos, o talento que em breve brilharia ao lado deles. Mal sabiam que alguns anos depois, aqueles dois, Messi e Neymar, fariam parte de um trio que marcaria uma geração inteira, o lendário MSN, ao lado de Suárez. Mas isso é papo para outro vídeo. Nos anos seguintes, Neymar continuou encantando, mas a sensação de despedida começou a rondar a Vila Belmiro. Todo jogo parecia ter um peso diferente, como se o torcedor soubesse que aquele show estava prestes a acabar. E então, em 2013, a notícia veio. Era hora de seguir o sonho europeu. A despedida foi emocionante. Neymar usou as redes sociais para deixar uma carta aberta, agradecendo tudo que viveu no Santos, os gols, os títulos, os dribles e os gritos da torcida. E no vestiário do CT Rei Pelé, ele deixou uma frase que virou lenda: "Eu vou, mas eu volto". No seu último jogo contra o Flamengo, o estádio parecia dividido entre o orgulho e a saudade. Era o fim de uma era. A torcida aplaudia cada toque na bola, cada arrancada, como se quisesse congelar o tempo e não deixar aquele momento
ir embora. Neymar saiu de campo com os olhos marejados e o sorriso tímido de quem sabia que estava encerrando um ciclo, mas abrindo as portas de um novo mundo. O garoto que começou com cabelo moicano e sonhos gigantes agora era um homem pronto para encarar o planeta. E assim, o menino da vila se despediu, deixando para trás uma história que nunca vai se repetir. Ele foi sim, mas como toda promessa feita de coração, um dia se cumpre. Anos depois, o destino tratou de fechar o ciclo. Neymar voltou para casa, ao lugar onde tudo começou. E quando ele pisou novamente na Vila Belmiro, não era apenas o craque que retornava, era o garoto que havia prometido voltar e manteve sua palavra. E essa foi a trajetória lendária de Neymar no Santos. Uma jornada que começou com um sonho de menino e virou uma das maiores histórias do futebol brasileiro. Se você chegou até aqui, comenta aí. Qual foi o momento mais marcante para você dessa passagem mágica do craque na Vila? E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, porque o próximo capítulo dessa história vai ser sobre o Neymar no Barcelona. E você não vai querer perder isso.